Já estamos de volta com o seu programa Esperança no Ar e antes do nosso intervalo eu deixei uma pergunta ou algumas perguntas para você pensar. E agora vamos à resposta dessas perguntas. Eu quero agradecer a sua presença com a sua família nesse domingo de manhã para que realmente você com a sua família receba da parte de Deus as bênçãos do estudo da Bíblia Sagrada. Lembre-se, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que guardam as palavras desse livro, porque o tempo está próximo. A pergunta foi: quantos deuses existem? Quantas igrejas tem? E por que há tantas religiões? Essa foi a pergunta que deixamos antes do intervalo. Para responder essa pergunta, eu chamo a sua atenção para um texto que está no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Confira comigo o que diz o versículo 3. Mateus 4, verso 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Verso 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa é uma história conhecida. Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, foi para o deserto, ficou em jejum 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então o tentador aproximou-se dele e o tentou, sugerindo que ele transformasse as pedras em pães. Jesus então responde dessa maneira, dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Na segunda tentação, vejam o que Satanás disse a Jesus. Mateus 4, versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Percebeu aqui? Na segunda tentação, Satanás disse a Jesus: lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Em outras palavras, Satanás usou a Bíblia para tentar Jesus Cristo. E qual foi a resposta de Jesus Cristo? Mateus 4, verso 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que nós estamos vendo nessa leitura é muito fácil de entender. Jesus dizendo está escrito e Satanás também dizendo está escrito. Ou seja, Jesus usou a Bíblia e Satanás também usou a Bíblia. Se os dois usaram a Bíblia, eu pergunto, quem estava com a verdade? Jesus ou Satanás? E você deve dizer assim: pastor Luiz, que pergunta? Claro que era Jesus. Satanás está errado? Bom, eu também concordo com você, Satanás estava errado e está errado até hoje. Mas por que Satanás estava errado? Só porque ele é o Satanás? Ou ele usou a Bíblia de forma errada? Ou ele usou a Bíblia de forma totalmente contrária? O que Satanás citou para Jesus está na Bíblia ou ele inventou? Por incrível que pareça, o que Satanás usou para tentar Jesus, citando a Bíblia, está na Bíblia, está escrito. E pasme, sabe onde está escrito o que Satanás falou para Jesus? No Salmo 91, exatamente o salmo que as pessoas usam para expulsar Satanás. Você não acha incrível isso? O Salmo 91, o salmo usado para exorcismo, foi o salmo usado pelo próprio Satanás para tentar Jesus Cristo. Então, deu para perceber que nem todo mundo que usa a Bíblia está com a verdade, que nem todas as pessoas que usam a Bíblia estão no caminho certo. Isso quer dizer que existe uma armadilha por trás de muitas pessoas, de muitas igrejas e de muitos pregadores. Lá no começo do mundo, no Jardim do Éden, quando Deus criou Adão e Eva, de acordo com Gênesis 2, verso 7, Deus fez o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida. Mas, logo em seguida, Deus fez uma recomendação ao primeiro casal. A recomendação de Deus foi assim: não comerás desta árvore aqui do jardim. Você pode comer de todas, menos essa, porque no dia em que dela comeres,
certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. Mas, logo em seguida, em Gênesis 3, verso 4, o que é que Satanás disse a Adão e Eva? Satanás, usando uma cobra, disse: podem comer do fruto, porque certamente não morrerás. Em outras palavras, Satanás usou a palavra de Deus e acrescentou uma pequena palavra. A palavra foi não. Deus disse: certamente morrerás, e o diabo disse: certamente não morrerás. Ou seja, a estratégia lá foi acrescentar uma palavra à palavra de Deus. Isso foi no começo. Será que isso trouxe problemas? Sim, muitos problemas. Por exemplo, toda a doutrina espírita está fundamentada a partir dessa ideia. Veja, eu não tenho nada contra os espíritas. A Igreja Adventista também não tem nada contra os espíritas. Pelo contrário, nós amamos os espíritas, os católicos, os evangélicos e até mesmo você que não tem religião nenhuma. Mas eu estou falando da doutrina. A doutrina espírita, que tem a ver com consultar os mortos, em regra geral, tem outras doutrinas, mas esse é um ponto. Ela foi baseada e fundamentada naquela frase de Gênesis 3, verso 4. Ali começa todo esse movimento. E a verdade é o seguinte: com o passar do tempo, o inimigo sempre tentou atacar a palavra de Deus. Na Idade Média, as Bíblias eram queimadas. Na época da Inquisição, quem lia a Bíblia era perseguido. Mas nos dias de Jesus, quando Jesus foi batizado e foi para o deserto ali ser tentado, Satanás não queimou Bíblia. E Satanás também não fez acréscimo à Bíblia. Sabe o que ele fez ali com Jesus no deserto da tentação? Ele fez algo pior. Escute e preste atenção no que Satanás fez. Satanás fez o seguinte: ele pegou o texto, tirou fora do contexto e arrumou um pretexto para tentar Jesus Cristo. Por isso ele usou o Salmo 91, versos 10, 11 e 12, a fim de fazer uma tentação a Jesus Cristo. Meu amigo, aqui está a razão pela qual existem tantos movimentos religiosos diferentes. É que as pessoas leem a Bíblia, torcem o texto bíblico, alteram o contexto e tentam defender uma ideia doutrinária. Cada pessoa que lê a Bíblia tenta interpretar de um jeito, tenta fazer de um jeito, e isso causa sérios problemas. É preciso, então, conhecer a palavra de Deus, texto e contexto. Dessa forma, você entenderá direitinho a vontade de Deus. E não há necessidade de nenhum papel ou nenhum livro adicional para você compreender as verdades bíblicas. A própria Bíblia explica a si mesma. A própria Bíblia faz com que você entenda a vontade de Deus. E se você entender a vontade de Deus, com certeza Deus fará uma obra em seu coração. Por isso, deixe de lado o preconceito, deixe de lado a sua ideia pré-concebida e de coração aberto, de mente aberta. Vamos estudar a Bíblia Sagrada nesse programa toda semana. E no final desse curso, sua vida será melhor do que é hoje e você será uma pessoa profundamente abençoada. Você deseja conhecer a verdade da palavra de Deus? Você deseja conhecer o caminho da salvação? Você quer de verdade ser uma nova criatura a partir desse curso bíblico? Se esse é o desejo do seu coração, se você realmente quer seguir o caminho da verdade, o caminho que leva ao céu, eu quero chamar agora você a fazer uma decisão de estudar a Bíblia todos os dias. Quer fazer isso? Deseja ter esse relacionamento com Jesus, essa comunhão com Deus? Então escute essa música, escute essa mensagem especial e logo depois eu volto para orar por você e por sua família. Sei o que você pode sentir ao pensar que ninguém
pode entender a sua dor e a solidão que invadem o seu ser e machucam o coração. Pois não importa o caminho e não importa a direção, você jamais está sozinho. Ele segura a sua mão. Não é preciso ter mais medo, o seu caminho já traçou. Agora é só deixar Jesus guiar, então você pode confiar. Será que você já se esqueceu que a morte dele foi por você? E quem teria amor tão forte assim, capaz de dar a vida, capaz de perdoar? Pois não importa o caminho e não importa a direção, você jamais está sozinho. Ele segura a sua mão. Não é preciso ter mais medo, o seu caminho já traçou. Agora é só deixar Jesus guiar, então você pode confiar. Você não pode rejeitar o amor de alguém que deu seu filho por você. Pois não importa o caminho e não importa a direção, você jamais está sozinho. Ele segura a sua mão. Não é preciso ter mais medo, o seu caminho já traçou. Você ouviu essa linda mensagem musical? Aí está a voz de Deus através da melodia ao seu coração. Deus te abençoe por tomar essa linda decisão e estudar a Bíblia conosco aqui nesse programa. Não esqueça, nós temos um curso bíblico à sua disposição. Você pode ligar para a gente. Está aparecendo aqui um número de telefone na sua tela. Ligue para cá e nós vamos te oferecer gratuitamente o curso bíblico O Grande Conflito, onde você conhecerá mais e mais da Palavra de Deus. É em DVD, é algo moderno, algo novo para você e sua família. Agora, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, obrigado pelo programa de hoje. Obrigado por Tua Palavra. Obrigado por nos mostrar que existe um caminho, que existe o caminho certo da salvação. Queremos estudar a Bíblia, o texto dentro do contexto. Livra-nos de todas as artimanhas do inimigo e prepara-nos para o grande dia da volta do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nos encontramos no próximo programa. Não esqueça, a esperança está no ar. O programa Esperança no Ar deseja que a Bíblia tenha um lugar muito especial em seu coração. Lembre-se, quando oramos, falamos com Deus. Quando lemos a Bíblia, é Deus que nos fala. Deixe Deus falar mais ao seu coração. Você deseja ganhar o DVD O Grande Conflito, do pastor Luiz Gonçalves? Ligue agora mesmo. E até o próximo programa com o tema A Origem do Mal. E não esqueça, a esperança está no ar.